alegra o coração poder estar compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos, desafio, e fico sim honrado por esse tempo, poder servi-los. Viemos agora da nossa assembleia e assim Deus cuidou, abençoou, dentro de todos os desafios que nós temos, mas vamos continuar avançando. E ainda poder voltar, eu brinquei com Pedro ali, Pedro que estava me limando, né, não queria mais deixar eu voltar aqui, mas como é bom estar aqui. E não tem como voltar e não lembrar do nosso pastor, né, o pastor Marcos, aquele que sempre nos presidiu, foi o nosso grande amigo. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns imperativos que você encontra no capítulo 3, versículo 14. E nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 5. Ao todo, você vai perceber que tem algumas coisas ali que são importantes para as nossas vidas. Porque a nossa vivência do ministério pastoral, daquilo que nós passamos todos os dias. Paulo, ao escrever a Timóteo de toda a sua preocupação, de tudo aquilo que ele pensava ser, Timóteo é o filho amado. Timóteo agora, Paulo sabendo que é chegado o tempo. Paulo sabe que a hora da morte está chegando. Não tem outro caminho. Mas a preocupação que ele tem com Timóteo é enorme. A preocupação que ele olha, e ele vai dizer isso, algumas coisas, que quando eu olho, que é a nossa preocupação do tempo de hoje que nós vivemos, do que é a palavra de Deus para mim e para você, dos desafios que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos todos os dias. Porque todo tempo, e me vem à mente agora o Salmo 73, quando Asaf, ele começa a olhar para o lado. Asaf começa a olhar para a direita e para a esquerda e dizendo, olha Deus, os ímpios prosperam. E eu aqui nada acontece. Olha para esses homens. Olha o que eles estão fazendo. Como eu queria. É o salmo que mostra as dúvidas que ele está tendo. Mas só que quando você começa a olhar e ele diz o seguinte, até que eu entrei no santuário. É lindo. Às vezes nós pregamos, nós oramos e parece que as coisas não acontecem. E nós olhamos para os lados, o outro prosperando, o outro crescendo, o outro fazendo. E nós não começamos a não entender, porque aquilo que eu faço não, parece que não vai. Eu não consigo, até que eu entro na presença de Deus. É isso que o texto do Salmo 73, ele me leva a entender. Até que eu entrei, Senhor, no teu templo, e eu percebi o destino deles. Até que eu entrei na tua presença, Deus, eu vi, e eu fico olhando, e eu fico tentando imaginar qual era a grandeza que Asaf estava tendo de entrar no templo. Porque lá a presença de Deus, aonde ele poderia perceber todas as coisas. E é assim no nosso ministério, até que eu entro diante de Deus, até que eu dobro o meu coração, até que eu dobro o meu ministério, até que eu dobro a minha vida, Deus, diante da tua vontade, até que eu entre, ó Deus, no Santo dos Santos, e eu começo a compreender o que o Senhor tem para a minha vida, qual é o ministério, para onde eu vou, o que eu vou pregar, o que eu vou fazer. Eu vejo o destino deles, eu vejo o caminho deles. É só derrota.
E é assim que eu começo a olhar o ministério, e parece que Paulo, ele vai olhando isso. 2 Timóteo 3,14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o ministério, o teu ministério. É o texto. E aqui podemos resumir de uma forma que Paulo está olhando para o teu bom servo Timóteo, dizendo: pregue a palavra. Timóteo, o que eu quero para você é que você pregue a palavra. É que você entenda que desde a tua infância, você aprendeu as Sagradas Escrituras. Você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com a sua avó, e você tem acompanhado aquilo que eu tenho anunciado. 2 Timóteo 1,13, ele diz: o que você ouviu de mim, guarde como modelo de ensino, como a fé e o amor em Jesus Cristo. O problema que nós percebemos hoje, que eu tenho deixado de ser exemplo para aqueles que estão chegando. Aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você me viu pregar, aquilo que você me viu fazer, é assim que você tem que caminhar. Essa é a preocupação de Paulo com Timóteo. Deveria ser governado pelas Sagradas Escrituras. Ele deveria ter a palavra como a base da sua vida, do teu ministério. Guarde o bom depósito que lhe foi confiado. Guarde-o com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, 2 Timóteo 1,14. É assim que nós devemos andar. E é esse caminho que me mostra o que ele precisava fazer. A preocupação, porque está chegando o tempo. Paulo não vai estar mais com ele. 1 Timóteo 4, versículo 1, ele diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinos vêm através de mentirosos hipócritas, cuja consciência foram cauterizadas com ferro quente. 2 Timóteo capítulo 3, ele diz: haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, brutais, não amantes do bem,
traiçoeiras, imprudente, pretensioso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando seu poder. Não te envolva com eles. Olha a preocupação de Paulo com Timóteo. Timóteo, você vai seguir o teu ministério. Vai chegar o tempo que você vai estar diante de desafios, que nós estamos todos os dias diante de traiçoeiros, amantes de si mesmos. E a palavra, ele vai ser enfático quanto a isso. Não te envolvas com eles. O que você tem que fazer, Timóteo? Permaneça fiel a Jesus e a palavra que você ouve. Permaneça fiel àquilo que você tem aprendido. Estude e pregue aquilo que você vê, que você entende e aquilo que eu tenho deixado como exemplo. Interprete corretamente a palavra da verdade. E outra, Timóteo, pregue a palavra com poder do Espírito Santo até a morte. Porque é assim que é o que está me esperando. E é assim que eu vou seguir. Porque nesses últimos dias, dias difíceis, nós estamos lidando. Não podemos dar jeitinhos na palavra de Deus. Não podemos nos adequar ao que o mundo está dizendo. E como é desafiador olhar esse tempo, olhar os desafios que nós estamos enfrentando. E ele vai nos ensinando. Então, quando você começa a olhar, essa é a preocupação que Paulo tem com Timóteo. Que não é diferente com a minha preocupação, com aquele que eu olho, com aquele que está chegando, e é de repente aquele que está aqui entre nós. É a nossa preocupação de como nós estamos pregando, como nós estamos anunciando. Então ele começa a olhar essas coisas. E o primeiro imperativo que ele coloca como a base da vida e do ministério dele está no versículo, quando ele vai dizer: mas quanto a você, continue naquilo que aprendeu e de quem está convencido. Permaneça na palavra de Deus. A ideia do permanecer é continuamente. Sede sempre regulado pela Escritura. Então permaneça continuamente, diariamente. Que a palavra de Deus seja ela que conduza a sua vida e o teu ministério. Não seja você como Demas, que amou o mundo e nos abandonou. É assim que eu ando. Permaneça na palavra de Deus. Não abandone o Evangelho. Não abandone a integridade do Evangelho. Porque é o Evangelho, é a palavra que está regulando o teu ministério, o meu ministério. Porque nós olhamos às vezes, queridos, pessoas pregando, e às vezes eu olho e falo: ó, como é bonito. E eu fico em casa olhando e eu me pergunto como eles conseguem ter uma criatividade de textos que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma criatividade gigantesca. E você vai ler o contexto, não tem nada a ver, mas eles estão falando. Porque nesse tempo, nesses dias, eles acharão mestres que lhe falam, que lhe ensinam aquilo que eles querem ouvir. Nos comparam com os superapóstolos. Quando Paulo vai dizer isso à igreja, 2 Coríntios, ele tem essa fala do capítulo 12, olha, vocês estão nos comparando com esses apóstolos que tem entre vocês. Quanto mais amo vocês, mais vocês me odeiam.
mais eu vou me deixar gastar e serei gasto no ministério. Eu vou gastar a minha vida, minha família, minha saúde no ministério. É isso que ele quer dizer. Como eu tenho que ir a vocês? Qual a palavra? E ele diz assim: me perdoe porque eu estou sendo duro demais. Eu queria ser mais brando, mas não consigo, porque eu preciso ensiná-los, eu preciso pregar, eu preciso anunciar. E esse tempo, somos comparados todos os dias. Somos espetáculos do mundo. Capítulo 4 ele vai falar isso. O que nós somos? Viramos espetáculo? E pregamos, falamos. E eu sei que não acontece na igreja de vocês, quando vai um pregador lá, amigo, prega, aquilo que você pregou domingo passado. Aí está lá na porta, que palavra. Precisávamos ouvir essa palavra. Aí você olha, corta depois. Desgramado. Eu fatou o ano todo pregando isso. Entendeu? Eu sei que aqui em São João de Meriti não acontece isso. Está lá na portinha, né? Precisávamos dessa palavra. É assim, esse é o ministério. Mas a preocupação dele está com Timóteo. É porque ele vai fazer. Porque o tempo é desafiador. Agora quando ele começa dizendo, e me parece que ele diz para que ele precisa ficar firme na palavra, mas a partir do versículo de número 16, percebam que Paulo, ele dá uma ênfase diferente nesses dois versículos, 16 e 17, do capítulo 3. Paulo vai explicar a importância da palavra na vida dele. Ele vai dizer: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, continuamente, seja regulado por ela. Mas, Timóteo, eu vou dizer a importância dessa palavra na tua vida e na minha vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo muda o discurso. Ele diz a importância da palavra de Deus. Paulo vai dizer da inspiração da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra inspirada aqui é falada por Deus, criada por Deus. Deus é a fonte primária de toda ela. É quando você lê Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e disse o Elohim. Tudo que você ouve, tudo que você vê, Timóteo, a providência e tudo vem de Deus. Não duvide. Essa é a ideia, o Espírito conduzindo. 2 Pedro 1, 20 e 21, ele diz: acima de tudo, você deve entender que nenhuma profecia da Escritura veio pela própria interpretação do profeta, pois a profecia nunca teve a sua origem na vontade do homem, mas o homem falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Timóteo, a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, clara, necessária e suficiente para a sua vida. É a Escritura, toda a Escritura, ela é útil para as nossas vidas, ela é inerrante para as nossas vidas, ela é infalível, mesmo que tenha pregadores dizendo o contrário. Não quero duvidar e não posso duvidar.
daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos lendo. Toda a Escritura, e ele começa dizendo, para o ensino, proveitosa, para o conhecimento de Cristo. Então, Timóteo, a palavra te ensina, é a palavra que te ajuda, é ela que lhe conduz. A palavra tem a repreensão. Ela que expõe os teus erros. É ela que te põe no caminho de volta. Não se aparte desta palavra. Ela vai te ensinar. Ela vai te repreender. Ela vai te corrigir. E a ideia da correção aqui é endireitar a tua vida. Ela vai te endireitando todo o tempo. Nós somos pastores. E nós pregamos a palavra. E às vezes quando nós lemos, e quantas vezes nos deparamos e choramos quando lemos a palavra. Mas pasmem, tem faltado lágrimas nos olhos dos profetas. Não choramos mais. O coração está duro, não sentimos. Mas quando você começa a olhar e ver, ela moldando a tua vida. Ou quando você prega e você sabe que aquilo está ardendo no teu coração. Ou quando você lê, você fala assim, Deus, devagar, eu estou entendendo. Deus, calma. E há pouco tempo eu falei que a palavra me corrigiu. Foi na palavra de Deus que eu entendi que eu estava errado. Foi a palavra de Deus que me colocou no caminho, no trilho certo. E somos assim, queridos, todos os dias. E é a palavra nos conduzindo. Então Paulo olha para Timóteo, Timóteo, não te aparte, porque ela vai te ensinar, te repreender e te corrigir. Para que você conduza e continue no caminho. Quantos hoje já não estão mais no caminho? Quantos pregadores que você percebe que está no nosso meio, e tem alguns que eu olho e falo, não acredito que ele disse isso. Há pouco tempo eu ouvi de um pregador que ele falou que, um pregador nosso, que o Jesus, do façamos, é diferente do Jesus, do Cristo que morreu na cruz. O Verbo encarnado não é o mesmo que estava com o Pai. É diferente, a qualidade. Aí você olha e fala, calma aí. Mas tem hora que você quer pregar assim. Então é essa palavra. E permaneça. Não se desvie. Isso Paulo vai dizer, o primeiro imperativo, ele ensina. O segundo imperativo que ele coloca já no capítulo 4, versículo 2, ele diz, prega a palavra. Anuncie o evangelho, tempo e fora de tempo. Declare publicamente. Declare ao mundo as verdades. Não tenha medo. Mas pregar até quando? Até a morte, se for. Não abrindo brechas. Não temendo o que possa lhe acontecer, porque você foi chamado para isso.
Vocês lembram do profeta Micaías? Quando Acabe, ele quer invadir Ramote-Gileade, 400 profetas disseram, pode ir. Ele falou, eu vou. Mas Acabe diz assim, olha, tem um profeta que não fala nada a meu favor. Vá lá buscá-lo. E o homem vai lá, já chega amedrontando Micaías. Olha só, 400 já disse que o homem vai ganhar. Não seja você bobo. Quando ele chega diante de Acabe, o texto diz que ele foi meio que irônico. Irônico. Não, tu vai, pode ir. E Acabe fala assim, ué, o que houve? Agora, primeira vez? Pode falar, ele fala, olha, se você for, tu morre, tu não volta. É coragem de pregar a palavra até a morte. Ele olha, prenda esse homem. Quando eu voltar, com a glória, com tudo, você vai se ver comigo. Voltou? Ficou lá mesmo. É não temer. Porque às vezes nós tememos. Pelo tempo, desafios. Os comichões do ouvido. Queremos olhar e perceber, porque tudo hoje dá medo até de atender no gabinete. Porque às vezes você atende no gabinete, aí a palavra está lá, pronta. Aí você olha assim, rapaz, não vou pregar isso, porque ele vai dizer que é recado para ele. Eu sei que aqui em São João vocês não passaram isso. Você está na porta e fala assim, foi recado para mim, pastor? Eu falei, mas o que foi? Eu lembro que um amigo, eu mandei um texto de Provérbios, foi para ele, não me lembro se foi provérbio, que você vai se deitar com a mulher do outro, porque ele viajou. Mandei para esse amigo, aí ele me liga, como é que você sabe? Eu falei, sei de quê? Não, rapaz, você mandou um texto, eu estou me arrumando. Eu falei, vamos marcar então, tem como marcar para a gente conversar? Ele agora, dito e feito. Ele estava esperando o outro sair para ele dar um pouso lá. Eu falei, rapaz, está errado, Deus está falando ao teu coração. Sai disso. É assim. Mas às vezes as pessoas perguntam, é recado. Timóteo, pregue. Pregue. Quando? Urgente. Que palavra contextualizada. Palavra que mude. Uma palavra inteligente. Porque vai chegar um tempo que nos sentimos só, como eu falei. Vamos só ter a presença do Senhor. Quando entrarmos no santo, quando estivermos diante dele. Pregamos a palavra como? Sóbrio. O terceiro imperativo. Permaneça, pregue e seja sóbrio. Livre de qualquer embriaguez mental, a ideia do sóbrio. Seja sóbrio naquilo que você está pregando. Não permita com que aquilo que está à sua volta, o que é intelectual, e tem uma outra que eu tento fazer, mas não consigo. Já viu aquelas frases de efeito? Eu queria aprender. Eu não consigo. Porque existem umas frases de efeito, vocês já viram isso? Disseram que o pastor Júlio tem um monte, que ele quando prega dá aquelas frases. E tem uns que ainda faz pose, porque já é para o fotógrafo tirar foto e depois botar lá no Instagram a frase de efeito. Aí aquela apontando, aquelas frases bonitas.
Que você fala assim, de onde saiu essa frase? Eu queria aprender a fazer essas frases lindas, de efeito, no meio da mensagem, que às vezes não tem nada a ver com o texto. É uma menininha que tem pregado aí no Instagram, que faz umas piadas que não tem nada a ver com a palavra. E ela diz, para que ler a Bíblia? Ninguém dá like quando eu leio a Bíblia. Então eu vou fazendo isso aí. Pregue sóbrio, Timóteo. Porque aquele que vai te capacitar é o Espírito Santo. Aquele que vai te encher é o Espírito. Nós buscamos, nós pesquisamos, mas nós sabemos que o que conduz a mensagem é o Espírito. É Ele que ferve no coração. É Ele que vai mostrando o caminho. É Ele que diz como vamos pregar, como vamos ensinar. Seja assim no teu ministério. Seja assim na sua vida. A sobriedade daquilo que fazemos, daquilo que entendemos. Porque hoje não existe mais mensagens sóbrias. Quando você olha pregadores deturpando a palavra. Mas você foi chamado para esse tempo, pastor. E pasme, você não anda sozinho. Você não está aqui sozinho. Como o autor aos Hebreus capítulo 12. Olhe para a grande nuvem de testemunhas. Olhe para o exemplo daqueles que foram cerrados ao meio, capítulo 11 de Hebreus. Daqueles que foram presos. Daqueles que passaram torturas. Daqueles que sofreram. Eu não estou sozinho. Existe uma nuvem de testemunha. Existe uma nuvem de homens como vocês, fiéis à palavra de Deus, que não desistiram, que não se dobraram e não vamos nos dobrar. Jamais. Porque aquele que começou a obra em nossas vidas, é no poder do Espírito Santo que pregamos. O poder não é nosso, a capacidade é dele. Porque no final de tudo, eu olho para o Senhor Jesus. E no final, as mãos fracas, Hebreus vai dizer, os joelhos trêmulos, Deus fortaleça as nossas mãos. Fortaleça os nossos joelhos para continuar pregando. Entendendo que nós pregamos o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, nós ensinamos, nós corrigimos. Porque nesse tempo, e foi para esse tempo que fomos chamados. Os comichões estão aí. Amantes dos prazeres. Seus deleites. Mas Timóteo não podia agir daquela forma. Assim como o manto de Elias caiu para Eliseu, o de Paulo caiu para Timóteo. E aqui estamos nós hoje, entendendo o compromisso que temos com a verdade. De permanecer, de continuar, de pregar e não desistir com as lutas. E eu falo mais uma vez, gastamos e deixamos gastar a nossa vida. Eu só queria saber como Pedro tem um cabelo pretinho ainda. Eu queria saber qual é a tinta para manter o cabelo preto. Podem olhar aí. Qual é o pastor que tem um cabelo pretinho? É o Pedro. Olha lá. Pretinho. Aí eu lembrei do nosso pastor. O pastor Marco não tinha um cabelo branco. Eu brincava com ele, pastor, qual é a tinta? Qual é a marca? Qual é o milagre da tinta para fazer? Não tinha um, meus irmãos. Bigodinho pretinho, cabelo pretinho. Nunca vi. Era, vocês se conheciam. Qual é o pastor que não tem aqui? Porque nós sabemos que gastamos. Qual o pastor que não tem uma úlcera?
Tem alguém que vai ser apresentado hoje para o ministério? Não, né? Desiste logo, né? Não é. Vá logo embora, porque qual aqui não tem? Falta de ar? Pressão alta? Qual aqui não tem? Que do nada, eu nunca tive isso. Estou cheio de pressão alta, tudo diabético. Aí pergunta, não, mas você nem sabe de onde veio. Somos nós. E o final ele diz, pastores, cumpra com o dever, cumpra com o ministério, para o qual você foi chamado. Ponto. Cumpra. Cumpra com o ministério. Cumpra o teu ministério. Quando você se sentir só, ele diz, ninguém veio me ajudar, ninguém esteve comigo quando eu tive que me defender. Ninguém. Mas Deus estava lá. Quando choramos de madrugada, quando perdemos noites de sono, Deus está lá. É aí que eu entro, até que eu entrei no teu santuário, ó Deus. É as noites que nós entramos no santuário. Eu compartilhei com os pastores que meus 6 primeiros anos, meses de ministério, eu perdi 10 quilos. 6 meses. Fui acusado, mas até que eu entrei no santuário, eu vi o destino deles, dos que me acusavam, dos que apontavam o dedo. Não duraram, não permaneceram. Entre no santuário, entre na presença de Deus. Você vai ver o destino e aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. No teu ministério. Deus conhece. Deus sabe. Sabe das tristezas, sabe das dores, dos desafios que você enfrenta. Mas quero te dizer que você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará sozinho. Mesmo que você tenha esse sentimento, que é normal, somos seres humanos, eu queria convidá-lo a entrar no santuário. Experimentar o cuidado, para experimentar a glória de Deus. Para experimentar o consolo do Espírito. Porque é assim que Ele faz com cada um de nós. Porque Ele te chamou, Ele tem te capacitado todo o tempo. Vou continuar orando. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor. Porque nesta noite, estamos diante do Senhor. Estamos adentrando, ó Deus, na Tua presença. Não merecemos, imperfeitos, falhos. Mas estamos, pelo sangue do Cordeiro, estamos porque Cristo nos amou. Estamos diante do Senhor pelo sangue que nos purifica de todo pecado. E não entramos, Deus, com
com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa incapacidade. Pedimos, Deus, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, dos nossos desejos. Livra-nos, ó Deus, de todos esses males que às vezes nos cercam. Eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda, Deus. Eu quero olhar para o Senhor. Porque eu sei de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E é assim no ministério, Deus. Se tem filho do Senhor nesta noite que tem sentido só, o peso grande, Deus, em nome de Jesus, alivia, ajude, Deus. Mas acima de tudo, Deus, quando não tem esperança, não sei para onde olhar, eu tenho que olhar para aqueles que testemunharam, para aqueles que são a nuvem de testemunhas, para aqueles que são íntegros, ó Deus, na Tua palavra, e são exemplos para a minha vida. Aqui estão os Teus filhos, que são exemplos para a minha vida. Continue, ó Deus, nos dando ousadia para continuar a pregar a Tua palavra. Porque no meio de uma multidão, o Senhor nos confiou esta palavra. No meio de uma multidão, Deus, o Senhor nos pensou para o ministério. E hoje precisamos cumprir com o ministério. Porque lá na frente, vamos poder dizer: combati o bom combate, Deus. Encerrei a minha carreira. Guardei a fé. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Sou-te grato no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.